Olá, pessoal da Agora Entendo. Continuando as nossas aulas de revisão de operações com números racionais, ou seja, números fracionários, vamos ver agora, a gente viu no vídeo anterior, como somar, subtrair, multiplicar e dividir frações. Agora a gente vai ver outras operações que podem aparecer envolvendo frações. Uma situação muito comum, a gente lidar com uma situação assim, olha, 1/2 de 3/5. Olha só, isso aqui é muito comum, principalmente em questões de concurso, tá? Quando aparece pra gente em matemática essa preposição de aqui, olha, essa preposição de nada mais é que uma multiplicação. Ou seja, quando eu falo 1/2 de 3/5, a operação matemática que está envolvida aqui é 1/2 vezes 3/5, ok? Então, olha, aqui o que eu vou fazer? Cair numa multiplicação de fração, multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 3, 3, 2 vezes 5, 10. Isso é só para chamar a atenção aqui que às vezes a multiplicação de fração ela pode aparecer com essa preposição de aqui. É muito comum, principalmente em situações de questões contextualizadas, né, que envolve algum probleminha. Quer ver uma situação, por exemplo, 5% de 200. Só pegando uma situação aqui, a gente não vai nem entrar na porcentagem aqui agora, mas só para a gente ver como é que a gente traduz isso aqui para uma linguagem matemática. 5% nada mais é que uma fração. É uma fração dividida por 100. Então, se eu tenho 5%, eu tenho 5 dividido por 100. A preposição de, a gente sabe que é uma multiplicação. 200. Ou seja, quando eu tenho aqui 5% de 200, embora a gente normalmente até faça esse cálculo aqui mentalmente de uma forma mais direta, a operação matemática que está envolvida ali por trás é uma operação com fração. Ou seja, 5% é uma fração, uma razão de 5 por 100, né? Uma divisão por 100. O dia é uma multiplicação, 200. Aí aqui eu posso resolver numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Ou então simplesmente simplificar, né? Aqui eu poderia cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Aí eu vou ter 5 vezes 2, 10. 1 vezes 1, 1. Ou seja, 10. Aqui só para chamar a atenção de outras formas que a multiplicação pode aparecer. E chamar a atenção porque uma porcentagem nada mais é que uma razão por 100, uma divisão por 100. Outra situação que pode acontecer com as frações é, por exemplo, eu encontrar 1/3 elevado a 2. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma potência. Depois nós vamos ter uma aula só revendo as propriedades de potência. Nesse momento aqui eu vou só lembrar como que eu opero uma fração com um expoente qualquer. Quando eu tenho uma potência, eu multiplico a minha base, aqui eu tenho a base, aqui eu tenho o expoente, eu multiplico a minha base tantas vezes estiver indicada no meu expoente. Então, quando eu tenho 1/3 elevado a 2, isso aqui nada mais é que 1/3 vezes 1/3. Ou seja, a minha multiplicação de fração aí, olha, 1 vezes 1, 1, 3 vezes 3, 9. Uma outra maneira que eu poderia pensar nisso aqui, olha, na fração, quando está elevado ao expoente, eu posso abrir essa fração trabalhando numerador e denominador separado, ó. Eu posso pegar o 1 e elevar a 2, o 3 elevar a 2. Aí eu tenho 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, que é 1. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que é 9. Olha, chega exatamente no mesmo lugar. Ou seja, toda essa fração que eu tiver elevado a um expoente qualquer, a regra das potências prevalece. Eu vou seguir o mesmo raciocínio. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, vamos resolver aqui um exemplo aqui, olha. 3/2 elevado a 2 mais
1/2 elevado a 3. Vou resolver as minhas potências aqui. Então, o que eu vou ter? 3 elevado a 2, 9. 2 elevado a 2, 4. Viram como é que eu trabalhei numerador e denominador? Elevando ao expoente. Mais 1 elevado a 3, 1. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Ou seja, caí numa soma de fração. Vou tirar o meu mínimo. Mínimo de 4 e 8, fazendo aqui rapidamente, ó, por 2. Dá 2, dá 4, por 2 dá 1, dá 2, por 2 dá 1, dá 1. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Ou seja, 8. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 9, 18. Mais 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 1, 1. O que eu tenho aqui? 18 mais 1, 19 oitavos. Só resolvendo um exemplo rapidamente aqui para a gente ver como é que a gente opera quando aparecer as potências. Outra coisa que pode aparecer, outra operação que pode aparecer para a gente aqui, seria radical, né? Eu poderia ter uma raiz quadrada aqui, ó, de 36/25 avos. Quando eu tenho uma fração dentro de um radical, eu vou resolver normalmente, olha, tirando a raiz do numerador e tirando a raiz do denominador, ok? Então, eu tenho aqui, olha, raiz quadrada de 36, 6. Raiz quadrada de 25, 5. É só trabalhar. Normalmente, a gente faz isso aqui direto, ó. Esse processo aqui a gente acaba fazendo ele mentalmente. Mas aqui é só para chamar a atenção do cálculo que a gente está fazendo. O que tem por trás, né, desse cálculo aqui. Aí, aqui eu vou aproveitar para chamar a atenção. Se eu tivesse assim, olha, aproveitar essa raiz aqui, se eu tivesse raiz quadrada de 1/8, ok? Raiz quadrada de 1/8 é raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 8. E aí eu vou ter raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 8, olha só, 8 não me fornece raiz quadrada exata. Como que eu faço esse cálculo aqui? Aí eu vou chamar aqui para o cantinho, ó, para a gente relembrar isso aqui. Se eu tivesse raiz cúbica de 8, olha só como é que seria fácil. 8 dá por 2? Dá 4. Por 2 dá 2, por 2 dá 1. Ou seja, 8 nada mais é que 8, que é 2 elevado a 3. Ou seja, é o 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu posso escrever raiz cúbica de 8 como raiz cúbica de 2 elevado a 3. Quando eu tenho isso aqui, ó, cortando o índice do meu radical com 2 expoentes aqui, o que eu tenho aqui? 2. Então, raiz cúbica de 8 é 2. O problema é quando eu tenho a raiz quadrada de 8. Porque ao fatorar aqui, eu não vou encontrar 2 elevado a 3. Ou seja, a dica aqui para resolver esse tipo de fatoração, para poder achar raízes, o que a gente vai fazer? Quando a raiz não for exata, ou a gente se utiliza de uma calculadora para estar fazendo esse cálculo, né? Se for permitido, na prova ou na atividade, ou então eu simplesmente simplifico esse radical, ou seja, eu fatoro e vou trabalhar com ele da seguinte maneira. Se for raiz cúbica, eu vou organizar a potência da minha fatoração aqui de 3 em 3. Se for raiz quadrada, o índice aqui, olha, não é 2? Então, eu vou organizar a minha fatoração aqui de 2 em 2. Como que eu organizo 2 elevado a 3 de 2 em 2? Eu vou ter aqui raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 2. Não é a mesma coisa? 2 elevado a 2, 4, vezes 2, 8. Ou seja, reescrevi essa mesma potência aqui, olha,
separando um 2. Por quê? Porque aqui eu tenho, olha, raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes raiz de 2. Abri o meu produto aqui, olha, eu posso resolver meu radical assim. Raiz quadrada, 2 elevado a 2 é 4. Então, eu tenho raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 2. Isso aqui é igual, raiz quadrada de 4 é 2, que multiplica raiz de 2. Olha só, eu resolvi a minha raiz de 8 aqui, olha, transformando ele em produto, ou seja, simplificando, fatorando essa minha raiz de 8. Então, no lugar de raiz de 8 aqui, eu vou colocar o quê? 2 raiz de 2, ok? O que acontece aqui? Se eu tiver com uma calculadora, eu calculo essa raiz de 2 aqui. Na verdade, eu já posso até jogar a raiz de 8 direto. Mas se eu tiver sem a calculadora, essa aqui seria uma forma mais simples de eu apresentar. O que aconteceria é que ao chegar nisso aqui, a gente não trabalha com o radical no denominador. Eu teria que racionalizar isso aqui. O que é racionalizar? Multiplicar, operar aqui de forma que eu consiga sumir com esse radical. Para eu poder sumir com esse radical aqui, basta multiplicar o meu denominador por raiz de 2. Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, que é igual a 2. Só que numa fração, se eu operar o denominador, eu tenho que operar o meu numerador também. Porque senão eu não vou ter uma fração equivalente. Eu vou desequilibrar a minha fração. Então, aqui como é que vai ficar isso aqui? 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Isso aqui é igual a raiz de 2, 2 vezes 2. Raiz de 4, 2. Ou seja, raiz de 2 sobre 4. Ok? Aqui a gente aproveitou para brincar um pouquinho com radicais também, né? Mas só chamando a atenção dessas raízes aqui quando elas não forem exatas. Quando eu tiver uma raiz e não for exata, isso aqui vale para qualquer valor. O que eu vou fazer? Fatora aqui, decompõe em fatores primos e trabalha com esses fatores conforme o índice do seu radical. Se for cúbica, se você estiver calculando uma raiz cúbica, organiza de 3 em 3. Se for quadrada, organiza de 2 em 2. Ah, mas e se eu não conseguir dividir, separar de 2 em 2 ou separar de 3 em 3? É porque o seu radical já está na sua forma mais simples, não tem como a gente simplificar esse resultado. A gente poderia resolver de imediato a raiz, ok? Continue compartilhando e se inscreva no nosso canal para receber as atualizações. Até o próximo vídeo.